que você fala é morte ou vida? Essa é a temática de hoje. E além de alguns versículos chaves que eu tenho aqui, eu tenho o primeiro que vem é Provérbios 18, versículo 21. Eu vou repetir aí para você a reflexão, que é: o que você fala é morte ou vida? E diz assim em Provérbios capítulo 18, versículo 21: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come o seu fruto. Todos nós falamos o dia todo, né, irmãos? A habilidade da comunicação nossa está sempre acessível a todos nós. O indivíduo por si só precisa se comunicar. Para ele viver bem em uma sociedade, ele precisa se relacionar. E por se relacionar, o poder da fala é muito determinante, porque ele vai abrir acesso e possibilidades grandiosas, não só para a vida dele, mas também para benefício dele. A fala é uma dimensão importantíssima para a humanidade, da nossa semelhança com Deus. Por isso, os momentos mais tristes e mais festivos da nossa vida são acompanhados pela fala. As palavras conduzem os nossos relacionamentos. Passamos realmente a conhecer outras pessoas pelo meio das conversas, e é sempre assim. Através do diálogo, através da fala, da comunicação, do se dialogar, conhecemos uns aos outros e percebemos até algumas características daquela pessoa, até mesmo diante daquela comunicação. E a comunicação também é um livre acesso para realmente estarmos ou mais íntimos ou mais separados. Isso depende muito daquilo que você está dizendo. Falar parece algo normal, né, irmãos? E para alguns não seja até de tanta importância. Mas a fala, ela pode ser boa, e ela pode também transmitir dificuldades. Ela pode ser inofensiva, mas ao mesmo tempo ela pode ser para algum ataque. E falar parece normal, né? Mas há uma dificuldade para alguns. Há uma verdadeira guerra de palavras que travamos todos os dias. Então expressamos nossa batalha com palavras. Deus dá valor às palavras. Palavras foram importantes na criação, na queda, e significativas na redenção. Deus fala, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, e uma das suas falas, o primeiro ali foi o mais impactante. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. A palavra tem algo determinante que pode mudar todo um aspecto de um dia. Mas ao mesmo momento, com as suas próprias palavras, você pode também destruir. O que eu estou fazendo aqui com vocês é o máximo de mim para observar aquilo que pode ser benéfico para você através da minha fala. O que você fala é morte ou vida? O que eu quero transmitir aqui é um alerta, é um despertar por tudo aquilo que você está falando, por tudo aquilo nos seus momentos mais difíceis, porque todo dia aqui tem seus dias maus. Ninguém aqui acorda todo mundo bonitinho. Eu gostaria muito de acordar todos os dias e poder pentear meu cabelo, mas eu não consigo isso. E o poder da minha fala não consegue mudar isso. Só se eu falar: Senhor, me abençoa, me dê uma peruca. E aí o poder da minha fala vai determinar isso, né? Sim ou não, né? Né, Silas? Porque a gente tem dinheiro para pagar um negócio desse, né? Tem que ter money. E nesse haja aqui de Deus, houve uma mudança muito importante, significativa. Foi o início, né? Haja e houve. E por isso estamos aqui. Em Gênesis 1, 28, ele falou com Adão e Eva, e Deus abençoou e lhe disse, e ele verbalizou a ordem para não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Gênesis 2,17 fez uma pergunta sobre onde estava Adão. Gênesis 3,9. Falou com a serpente. Gênesis 3,14. Mas, certamente, antes da queda, que não havia lá, era guerras de palavras. No início, não houve essa guerra de palavras, porque houve uma ordem. Houve uma fala para que não acontecesse. Houve uma fala lá no início para que o haja acontecesse. E hoje, depois da desobediência, há uma guerra de palavras. Eu, com as minhas palavras, eu quero defender as minhas causas e começo a atacar alguém. Eu, com a minha fala, eu poderia ser mais benéfico em te abençoar, em te despertar, para que realmente as minhas palavras possam produzir vida em você. Eu te garanto que a melhor palavra sua não surge quando você dá uma topada. Eu levei essa topada. Como foi bom. Não foi. O que te vem é as palavras mais... filho de Belial. Capeta. Botou esse troço aqui para bater meu dedo. E nos dias de luta são os momentos mais difíceis para as nossas palavras. Porque nos momentos mais determinantes que deveriam produzir vida em nós, continuam as palavras sendo determinantes às circunstâncias que estamos vivendo. E elas não podem ser. Já falamos aqui, várias pregações já foram ditas aqui, que deserto existe. Quem concorda, diz amém aqui. Deserto existe, amém? Quem concorda aqui que dias ruins existem, amém? Então, mas eles não serão determinantes pelo aquilo que eu falo. Você pode viver os momentos mais difíceis da tua vida, mas se você continuar estendendo esse dia difícil da tua vida, você não vai sair dele. Amém ou não amém? Porque você tem a capacidade de mudar tudo isso. Rapaz, o que eu queria um dia perguntar se a orelha da minha mãe já parou de queimar quando eu trabalho. Porque o tanto que todo me xinga no trânsito. Mas isso não determina meu dia. Eu estou fazendo o meu serviço. Quem está com pressa, compra um jato ou vai de avião. Mas ele não vai determinar que meu dia seja ruim. O que ele tenta me atacar, não vai ser o meu ataque que vai ser o mesmo para ele. Porque se você tem o entendimento da palavra, que ela produz vida, você tem o poder de mudar todas as tuas circunstâncias. Gênesis 1, tudo que era falado refletia a glória de Deus. Não havia discussões, mentiras, xingamentos, gritos, impaciências, respostas ou irritações. Era como o Criador planejou. Deus falava ao seu povo por meio de palavras que ele podia entender. Deus não é somente um Deus que faz, Ele é um Deus que fala da maneira poderosa, elaborada, consistente, clara ao seu povo. Ele faz e explica o que fez. Palavras como rocha, sol, refúgio, escudo, juiz, cordeiro, porta, mestre, água e pão explicam que Ele é o que Ele está fazendo. E uma pergunta que eu faço para você. Você pode aqui responder rapidamente? Para você? Quais foram as suas primeiras palavras do dia de hoje? Responda para você. Vou te fazer outra pergunta. Você empresta uma gravação de 24 horas hoje do seu dia para alguém, pelo aquilo que você falou? Outra pergunta. Quando você está atrasado, quais são as suas palavras? Outra pergunta. Você já se arrependeu
por ter falado algo? Bastante. Nossas emoções e circunstâncias influenciam nossa comunicação, sem dúvida. Alguém com cansaço, alguém com dificuldades na sua vida conjugal, não é? Mas nada disso pode justificar para que pecamos. Nada disso pode justificar para que possamos sair da boa vontade de Deus. Paul Tripp é um pastor, faz uma analogia muito didática olhando para um fato simples da natureza. As folhas arrancadas de uma árvore, você consegue colocar no lugar de novo? Já foram arrancadas. Então o que você falou, você não tem como botar na boca de novo para mudar, porque você já falou. Mas você pode consertar? Você pode. Mas já falou. Então, antes que eu possa falar algo, eu preciso observar, ter prudência, pedir calma, pedir direção. Muitos filhos foram amaldiçoados pelos seus pais pelo poder da palavra. Muitas pessoas hoje são o que são na sociedade porque algo foi dito ao longo do seu determinado momento e elas absorveram. É por isso que o poder da palavra é algo muito importante, que ao mesmo momento, para alguns, não tem tanta relevância. Mas você se esquece de uma coisa: de tudo aquilo que você ouve, 10 ou 15% você absorve, ou direta ou indiretamente. Por mais que você não pratique, mas aquilo você já ouviu. Isso é preocupante. Então, o que estamos ouvindo? O que estamos trazendo para o nosso lar, para o nosso convívio, para a nossa amizade? Quando fazemos uma escolha, não podemos reviver aquele momento. Não temos a opção de reviver nosso passado para tentar fazer algo melhor. Assim como não podemos colar de volta a folha arrancada. Não tem como. Tem um rapazinho no TikTok lá que tudo se resolve com tech bond. Quero ver ele colar. Quero ver ele colar o tech bond lá de novo, lá, a folha lá de novo lá. E fala assim, nasce de novo, coloca o tech bond. Não vai. Vai chegar uma hora que ela vai cair. Porque a própria reação, né, normal da natureza, do processo, vai fazer que aqui ela não persiste no lugar. Né? Assim como a verdade é que o problema das palavras está sempre ligado ao nosso coração. Jesus disse em Lucas 6, versículo do 43 ao 45, acho que eu não passei isso aí para vocês não. Não, deixa eu ler aqui, pode deixar. Para falar, Lucas 6, versículo 43 e 45, né? É que a gente tem um contato. Meu irmão, antigo. A gente manda no WhatsApp e tal. Coloca esse versículo aqui, pá. Pronto, foi. Lucas 6, versículo 43 ao 45, vamos ler. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhe figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa que tira o bem do bom tesouro do coração, é a pessoa má, tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala o que está cheio, o coração. Acho que até aí, né? Amém. Aquilo que controla os nossos corações, controla as nossas palavras. O sentimento que há dentro de nós, pode ser determinante aquilo que falamos. Então, por que a boca fala é tão importante? A resposta é objetiva.
porque a boca fala do que o coração está cheio. Mas a boa notícia é que existe a oportunidade de fazer um tratado de paz. Eu vou repetir. A boa notícia para todos nós aqui é que estamos tendo a oportunidade de fazermos um tratado de paz. Ao longo de toda essa jornada de relações entre presidentes, né, nós vemos que quando há um encontro entre eles, todo o assessor de imprensa precisa estar muito ligado e antenado no conhecimento geral, para que o discurso do presidente não possa, em vez de viabilizar a relação entre países, possam separar entre eles. Porque o que ele está dizendo ali, o poder da palavra dele está refletindo ali no todo, em uma união, ou pode também se refletir através de uma guerra. Então, todo aquele que está sendo direcionado para poder colocar ele no lugarzinho, para ele que precisa falar, ele precisa ter cuidado. Né? E eu abro aspas, nosso presidente às vezes também, né? Fecho aspas. O Evangelho é somente Evangelho e pode mudar todo o entendimento se resolvermos as nossas comunicações. O Evangelho é somente Evangelho. Pode mudar o modo de entendermos e resolvermos os nossos problemas de comunicação. Jesus é a palavra. O verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. Ele é a única esperança para as nossas palavras. Somente nele encontramos vitórias para essas guerras em que nós mesmos conduzimos diante das nossas falas. O propósito de Deus é revelar a sua graça, perdoar e salvar, lembrando do nosso Salvador, que é capaz de transformar. Então, o que nós podemos falar? Então, o que devemos falar? Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente vamos ler todos juntos? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for para a edificação. Se não for para edificar, eu fico quieto. Se não for para poder viabilizar, impulsionar a vida de alguém, porque o que eu irei dizer pode ser determinante para, em vez de que a pessoa possa progredir, a pessoa possa regredir. Não é que a pessoa não precisa ouvir algo de um concerto, e nem que algo conserte algo, até mesmo que você tenha uma amizade com aquela pessoa. Mas, o que você está dizendo, e o momento que você está falando, pode ser crucial e determinante para a vida daquela pessoa. E pode perceber, palavras magoam muito mais do que tapas. Palavras machucam muito mais do que agressões, porque marcam a alma, porque se registram dentro de seus corações, e tudo aquilo precisa ser trabalhado e precisa ser apagado. A palavra não pode ser torpe, pobre. A nossa palavra como cristãos, nossa palavra como filhos de Deus, ela não pode cheirar mal. Ela tem que ter um bom perfume. E o que tem crente para falar palavrão, só misericórdia. E ainda fala assim, é porque eu sou homem também. E aí eu errei um pouquinho. Mas o que você disse, para quem está do teu lado,
isso vai determinar muito para aquela pessoa quem você é. Porque você vai ver sempre aquela palavrinha que está gravada nos anais dos séculos. Ele é crente, não é? Não devia falar coisas boas? Mas está xingando pior do que quem não é? Né? Eu estava atravessando essa semana, acabou falando com a minha esposa, estava lá no Éden. Não estava lá no Éden, lá. Não, no Éden, não. É o Éden aqui perto de Agostinho Porto, pastor. Agostinho Porto. E aí eu converso com minha esposa pelo Viva Voz, né? A gente tem que utilizar a tecnologia para a gente não levar multa, né? Porque se não ficar falando no celular também é errado, não pode fazer isso. Aí eu utilizo do Bluetooth que fala nos alto-falantes. A minha voz parece que eu estou falando dentro de para ela, mas pelo menos ela está me ouvindo, né? E aí eu estava falando com ela e estava dirigindo para fazer a entrega e tal. E eu me lembro que eu tinha que parar para poder atravessar. Aí teve um que falou assim: ô filho do capeta! Ele falou comigo. Aí eu falei para minha esposa: acho que é crente, não é possível. Olha o que eu disse nas minhas palavras, está entendendo o que dizer? As minhas palavras determinaram tal, e foram algo contaminoso para eu generalizar. E minha esposa foi, mas me deu uma banda assim. Não, filho. Não. Quem disse para você que pode ser ou não? Toma, bonito. Mas a palavra dela me fez refletir. E é verdade. Nem tudo aquilo que dizemos ou falamos é para todos. Porque tem gente que é cristão mesmo. Tem gente que é filho mesmo. E não é por causa de alguns, os outros irão pagar. E até mesmo para aquilo que a gente fala, não pode ser o determinante para generalizar. Até mesmo para que, se eu estou do lado de uma pessoa que não conhece, o que eu estou dizendo ali vai me dar a entender na minha fala que todos são assim. Então eu prefiro acreditar que foi um desvaneio. Mas precisamos. Nós somos embaixadores. Foi dito aqui não me recordo quem trouxe a reflexão aqui. Foi o Gessé? Foi tu, Gessé? Sempre que falamos, precisamos ter a mente e a compreensão que somos embaixadores do nosso Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, parte A. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio. O embaixador é representante de alguém. É representante de um país. E ele está ali sendo visualizado por todos que estão em um outro país e que você, embaixador, ali está representando. Então nós representamos a Cristo. Então tudo aquilo que falamos precisa ser de Cristo. Que por mais que possamos ser falhos e possamos errar, mas podemos dar o pausa, que muita gente acha que não muda, mas muda sim. Porque a gente está muito preocupado só em tocar a vida. Em tocar a vida. Mas eu digo para você aqui hoje, pelas minhas palavras, você precisa dar alguns pausas também. Porque o pausa nada mais, nada menos que você se antecipa a alguma ação quando está tocando. Quem lembra aqui? Agora eu vou falar a minha idade. Quem lembra aqui da fita cassete? Ninguém levanta a mão, né? Ah, legal. Tá bom. O que a gente fazia? Na época, eu gostava, agora eu vou falar meu pecado, já estou falando de palavras, né? Na época, quando eu não era crente, eu gostava da Furacão 2000. Eu gostava do Stevie B. Aí eu tinha uma música que eu gostava do Tum Tum lá.
Mas para poder pegar aquele pedaço, eu tinha que dar um pausa antes. Que senão, eu tinha que me antecipar para que aquela ação acontecesse. E aí eu tinha que pegar daquela parte para gravar outra fita. Que lembra também daqueles cassetes que tinha 2 fitas assim, né? Te gravava um lado. Jesus, eu sou muito velho. Espero que isso seja cortado na mensagem. Então, o que acontece? Eu ficava assim, e aí eu pegava aquela parte lá e botava para aquele lado e ia fazendo algumas montagens, na época que a gente fazia e tal. E a gente precisa dar algumas pausas na nossa vida. A gente precisa se conhecer mais. A gente sabe que aquele negócio, se a gente continuar a dar ruim, já viu aquele negócio? Não liga a chave não, porque começar a falar, só a glória. Dá um pausa antes. Você se conhece. Não vai não. Porque essas palavras podem ser determinantes para destruição, não só sua, mas de quem está ouvindo. E pode também criar uma grande inimizade. Porque isso muito acontece, né? Quando nós estamos muito brabos, com raiva de um do outro, a gente sai falando qualquer coisa. Você não presta, bom, o cara presta sim. Mas você... Aí fala tudo que é de ruim para a pessoa, mas não é. É porque você está irritado, você perdeu o centro. Nós precisamos estar no equilíbrio. Nós precisamos ser o fiel da balança. Nem muito para um lado, nem muito para o outro. Cristão desequilibrado precisa prestar atenção no que fala. Porque se ele não alcançou o equilíbrio, ele precisa dar algumas pausas. Ele precisa se acalmar. No livro do pastor Paul Tripp, ele fala sobre de guerras de palavras, do que hoje tem acontecido. No livro Guerra de Palavras, ele escreve que nós fomos enviados pelo rei para falar em nome dele, não em nosso nome. Falar como embaixadores significa que estamos sempre perguntando a Deus o que Ele quer realizar em nossos corações. Os nossos corações de nossos ouvintes, nossa função é agir como Jesus agiu, reagir como Jesus reagiu, falar como Ele falou. Nós somos chamados para levar a palavra de redenção em cada situação das nossas vidas. Eu estou aqui preocupado com a sua vida. Eu estou aqui me preocupando o que você vai falar. Porque o que você fala produz vida e vai gerar vida em mim também. Mas eu não posso utilizar desse... Como é que eu vou falar? Deste lugar, sei lá, uns falam altar, e aí, enfim. Mas eu vou falar desse lugar aqui. Eu não posso me utilizar desses lugares aqui, ou em outros lugares, para que as minhas palavras possam atacar alguém. Eu estou aqui preocupado com o corpo de Cristo. Eu estou aqui preocupado com você. Porque o que pregamos, o que falamos, muda todo o ambiente. E nós fomos chamados para falar de Cristo. Ou na fala, ou na ação, ou no modo de viver. Então, se eu estou preocupado com isso, é porque eu sei que do que você fala, do que você vive, do que você anda, você arrasta multidões. Você já viveu alguma situação que poderia ter evitado? Guerras de palavras. Caso tivesse respondido algo de forma branda, sem ironia, a palavra diz em Provérbios capítulo 15, versículo 1, que desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nós precisamos começar admitindo que as pessoas e situações não nos fazem falar de modo como falamos. São os nossos corações que controlam nossas palavras. As pessoas e as situações simplesmente proporcionam ocasiões para o coração se expressar.
Confessa isso humildemente e o caminho para receber o perdão e o poder de Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. E como eu disse, nós precisamos fazer um tratado de paz. Eu estou aqui preocupado comigo, e quando eu li isso, eu estou preocupado, porque eu preciso fazer o tratado de paz. Eu preciso observar aquilo que falo. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que falo, porque senão eu não estou sendo embaixador de Cristo, eu estou matando pessoas. Eu não posso matar pessoas, eu preciso gerar vida. E eu gerando vida, vida gera vida. E você gerando vida e outro gerando vida, vai proporcionar uma mudança naquela pessoa. Quer dizer para você que você é filho de Deus, amém? Quer dizer para você que você faz parte do corpo de Cristo, amém? Quer dizer para você que alguma palavra durante o momento da sua vida mudou o que você é hoje. Alguém foi usado por Deus e pelas palavras do Senhor mudou todo o ambiente que vivem. Eu sou uma pessoa mudada porque alguém teve a coragem de se utilizar da palavra de Deus para me evangelizar. Mas não deixe que sua palavra seja ruim. Tome cuidado para que ela não possa cheirar mal. Tome cuidado para que ela não mate, mas para que a tua palavra gere vida. Os teus filhos serão mais abençoados, amém? A educação será mais abençoada. O ambiente, poxa, tanto tempo. Eu me lembro até hoje que eu estava em Curitiba. Estava com a saudade da minha grandona. Minha esposa, né? Deus é fiel, amém. E aí, eu estava com saudade dela. E aí eu falo, filho, eu estou com saudade de vocês aqui. Eu estou tanto tempo aqui em Curitiba. Aí eu pensei comigo, cara, eu nunca falei que amava minha mãe. Ó, irmão, eu estou com 30 e... Viu a grandona falando? Viu o poder da palavra? Viu o poder da fala? Viu? E aí, eu estava sozinho no quarto. Aí eu falei assim, poxa, eu vou falar com a minha mãe. Pô, mãe, eu amo a senhora. Eu gosto muito da senhora. A senhora é uma pessoa muito importante para a minha vida. É oxente, meu filho. E, cara, foi... Tem uma palavra do Baru, tem uma canção do Baru que fala assim, flores em vida. Nada mais, nada menos é que, se está vivo, fale que ama. Se está vivo, abrace, diga, se utilize das tuas palavras em vida, porque depois que morreu, não tem como mais. Eu amava tanto a minha mãe, eu amava tanto meu pai, mas tratou mal a vida toda, falou mal a vida toda. Agora que morreu, me leva, me joga lá dentro, me empurra. Não faz perto de mim não que eu te empurro, hein? A gente brinca assim, sabe, irmão, mas isso é horrível. Eu como disse lá no início aqui da reflexão, nós somos seres para se relacionar. E o que que vai viabilizar o nosso relacionamento são as nossas palavras. Não é verdade? Uma vez que eu trabalho num lugar e a pessoa fala assim, poxa, pai, aquele careca ali, entra rápido no serviço, volta. Aí o rapaz falou assim, não, rapaz, ele não é ruim não, ele só é quieto, mas é uma pessoa boa. Mas ele viabilizou, ele falou, verbalizou para aquela pessoa
algo de mim, mas ele não me conhecia. E isso também pode te atrapalhar nos relacionamentos. Você falar e fazer juízo de alguém sem conhecer. Isso pode fechar portas por um determinado momento. Mas nós somos seres pacíficos. Nós fomos chamados para trazer paz. As guerras que estão aí de palavras, elas não podem, de uma forma ou de outra, determinar a mudança de nós como cristãos. Já viu isso? Todo mundo ataca. Já viu isso, né? Todo mundo prega para atacar. Hoje eu vou dar cajadada dos irmãos. Balera. Quem muda não é o homem. Mas eu sei que é alguém que muda. E se você pedir para que ele mude suas palavras, ele vai mudar. Aleluia. Haja vida e houve vida. Seja curado em nome de Jesus. Eu acredito na mudança. Ou do meu esposo. Comece a falar isso. Não determine que pessoas possam mudar a tua fé, a tua convicção pelo aquilo que você crê e confia e fala. Senão você vai viver os piores dias dessa vida. Não! Eu passo todo dia na esquina lá, o Lucas com aquele sorriso abençoado lá na esquina lá. É assim mesmo. Isso me contagia. Né? A pessoa está alegre já. E o coitado, né? Ele pega peso, é diferente de mim, né? Mas mesmo assim, isso não contagia o dia dele. Irmãos, hoje meu dia vai ser uma bênção. O meu trabalho hoje vai ser uma bênção. A minha família vai mudar em nome de Jesus. Creia no poder da fala. Creia no poder daquilo que você coloca o Senhor como centro, porque na verdade, essa fala só está sendo produzida porque Ele é o centro. E por Ele ser o centro, o nome dEle será glorificado, o nome dEle será exaltado. Eu gosto de ir para o médico, mas tem hora que me assusta ir para o médico, porque aqui, meu Jesus, tem uns médicos que começam a falar algo, eu falo assim, meu Deus, eu vou morrer. Se eu já estava pensando que eu estava desse jeito, eu vou morrer. Aí eu faço 300 exames, gasto até, né, a alma. E aí desculpa uma coisinha. Abençoado. Mas, irmãos, teve um irmão que essa semana, irmãos, eu acho que eu devo ter um imã para alguma coisa, não é possível. Sabe, irmãos, o que eu vou falar aqui, não é a minha palavra não está produzindo ego para mim, não. Isso é para poder. Essa semana foi assim, semana retrasada, eu falei assim para uma pessoa, eu falei assim, rapaz, eu estou começando a treinar lá, mas o Senhor só está usando pessoas para poder se relacionar comigo, que é totalmente diferente de mim. Tem um lá que é capitão do BOP, imagina, o cara está treinando, ele começou a me ajudar a treinar, eu vou morrer. E ele está lá todo momento, vai cara, você consegue. Só falta 20, ai Jesus. Falta 20. Mas o que você pega disso? Pessoas que estão ali te motivando. Ô meu irmão, em nome de Jesus, saia desse. Já viu aquela pessoa que tu gruda nela e fala assim, Jesus, ela falou 300 derrotas. É filho de Deus mesmo? Como é que pode isso? Ele não usa uma palavra do seu dia para poder. Mano, que prejuízo. Eu só levei prejuízo. É coisa disso.
E aquilo vai te contagiando, e tu vai ouvindo aquilo. Aí foi assim, Jesus. Aí chega uma hora que, sabe, irmão Isabel, que eu fui perguntando assim, eu vou sair fora disso aqui, não pode não. Eu pensei que estava pior, tem gente pior do que eu. Mas às vezes, isso é obrigado, Isabel. Tome cuidado com o poder da língua. Nem tudo que você está falando é a realidade que você vive, tá? E eu vou dizer para você, para te motivar mesmo, tem gente pior do que você e reclama menos do que você. Irmãos, eu sou abençoado, amém? Eu sou filho de Deus. Eu participo dessa igreja aqui, que é uma bênção na minha vida. Eu participo desse lugar que produz vida dentro de mim. Irmão, deixa os outros viver a sua vida. Eu parei com isso. Irmãos, pode falar da casa dos outros, fala da sua casa. Viva bem na sua casa. Deixa os meninos viver as alegrias lá. Deixa eles serem felizes. Cada um tem seu direito e suas escolhas. Deixa. Eu vou viver o hoje aqui. E o hoje vai ser determinante para que eu melhore. E o seu relacionamento se relaciona com pessoas que vão produzir a tua melhora. Tem uma canção do Eli que fala assim, me ajuda a melhorar. Sozinho, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Escolhe com pessoas para te ajudar a melhorar. Pessoas que vão produzir palavras para você. Pessoas que vão ser coerentes com você. E vão te ensinar. Vão te corrigir. Vão te amar. Sabe? Mas, irmão, fuja. Há esperança para a nossa fala. Vencer as guerras das palavras envolve escolher as nossas palavras cuidadosamente. Não apenas escolher palavras que dizemos, mas também as palavras que escolhemos não dizer. Quando melhoramos nossos esforços para ganhar essas guerras das palavras, precisamos entender que nessa guerra, por muitas vezes sairemos esgotados, porque a grande maioria querem falar algo e viver outro. Irmãos, mentira por si só, ela não sustenta por muito tempo. Você pode ser um grande, sabe? Você pode ser até melhor do que o Pinóquio. Mas a mentira não persiste por muito tempo, irmão. Mentira tem perna curta. Você vai falar de algo, e vai chegar uma hora que a casa vai cair, como diz aí. Tudo aquilo que você falou, vai chegar uma hora que a casa vai cair. Porque você está falando uma coisa e vivendo outra. Eu preciso falar algo e viver. Para viver, o Pai vai te permitir. Ele permite vivermos algo diferente. Ele permite você viver as mudanças. Ele permite você viver possibilidades novas. Porque eu acredito, e certamente pelo aquilo que leio, as palavras, elas vão mudando a rota da minha vida. Há esperança de mudança, porque Jesus Cristo, a palavra do Redentor, nos deu todo o recurso necessário para falar o que devemos falar, de maneira que Ele planejou. Nele o impossível se torna possível, a guerra se torna vencível, a língua se torna domável. Não há instrumento do mal, mas o que Ele produz a nós produz bem. Tiago 3, versículo de 1 a 11. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados por mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios, que sendo tão grandes e impedidos de fortes ventos,
são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam uma fagulha, incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce ou água amarga? Devemos também falar palavras claras de perdão. E alguém que nos magoou, palavras perdoadoras, também fazem parte da cura e dos nossos relacionamentos humanos. Elas promovem obras de Deus para nos conformar e nos transformar em Cristo. A longanimidade persuade o príncipe, a língua branda esmaga os ossos. Provérbios 25:15. Irmãos, que Deus nos ajude, para que neste mundo mal, sejamos transformados todos os dias nesse campo de batalha das guerras das palavras. Que se torne um jardim do bom fruto, onde as sementes de paz produzem uma colheita duradoura, de retidão. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para que promovem a paz. Tiago 3,18. E assim oramos. As palavras dos meus lábios é o meditar do meu coração. Sejam agradáveis na sua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19, verso 4. Irmão, em nome de Jesus, eu quero produzir para a sua vida hoje esse alerta. Sou como você, tenho as minhas limitações, mas eu não vou entrar nessas guerras de palavras. Eu não. Eu escolhi ser um agente, um embaixador do reino de Cristo. Todos aqui são embaixadores? E por sermos embaixadores de Cristo, irei verbalizar, irei dizer palavras de mudança, de paz, e desse evangelho, na pregação das boas novas, para que haja mudança neste coração. E que em nome de Jesus, há esperança no que falamos. E eu queria que nessa noite você fechasse os teus olhos.